It is an honor to address this forum as COP President one last time, and a pleasure to meet back in Brazil, where the convention began. This country has given us so many beautiful things. It is the land of the Amazon rainforest, the land of Machado de Assis, Jorge Amado, Paulo Coelho, and legendary Pelé, and now the land of COP30. I must express my deepest gratitude to those who made the journey from Baku to Belém possible. First, I must thank the President of Azerbaijan, His Excellency Ilham Aliyev. His leadership and ambition to bring COP to the Caucasus and advance regional cooperation is bringing us the benefits of green energy and even the green shoots of peace. To the entire COP29 team, our negotiators, the high-level and youth climate champions, the operations team and the people of Azerbaijan, to the Secretariat, to our Troika partners from the United Arab Emirates and the Brazilian COP30 presidency. Presidência da COP do Brasil. E o novo co-presidente, meu querido amigo André Correia do Lago. Sou muito grato por seu apoio. Caros amigos, todo ano enfrentamos desafios e a COP29 no Baku não foi diferente. A nossa região compreendeu a necessidade para a ação porque enfrentamos muitas crises ambientais, desde a diminuição das geleiras, derretimento das mesmas e o aumento da temperatura. Temos um propósito comum, temos que fazer com que o multilateralismo funcione. O nosso objetivo é melhorar a vida de todos, buscando a ambição mais alta possível. Fizemos novas amizades. O nosso presidente nos disse que nós temos uma tarefa moral de apoiar as sementes e os idosos para que as comunidades na fronteira da crise estejam no centro do nosso trabalho. E no final, fizemos a entrega de muitos resultados cruciais, mas o desafio é comum, que são muito maiores do que outros, e nós precisamos atingir as finanças do clima. Muitos disseram que não conseguiríamos. Recentemente, negociadores não conseguiram superar o último obstáculo, e assim tivemos que chamar o espírito do Rio, de Quioto, de Paris e de Dubai. No final, conseguimos garantir o objetivo financeiro histórico de Baku. Conseguimos o nosso pleito mais importante. E como nós conseguimos apoiar o Sul global para a próxima década? Compreendemos que o objetivo não foi o mesmo para todos, mas sabemos que foi difícil. Momentos difíceis exigem decisões difíceis, mas foi um momento de tudo ou nada. E testamos o nosso Acordo de Paris. O sistema multilateral passava por um momento perigoso. Então, temos que agradecer a todos que concordaram que seria essencial seguir adiante depois de negociações tão difíceis. Agora não há mais desculpas. Assim, nós podemos garantir e aceitar os limites de quanto de apoio podemos esperar. E agora, em medida igual, sabemos que os dólares entregues por completo têm os países desenvolvidos na liderança, porque o mundo que muda não tem mais desculpas. Sabemos que a mudança foi toda feita quando nós iniciamos. Essas mudanças são para justificar o caminho. Não podemos mais dar desculpas como motivo para não fazer novos compromissos. Estamos discutindo isso no momento crucial e estamos tendo o que é mais possível, porque cada passo importa. O objetivo financeiro de Baku vai ser um sucesso. Os países não podem cortar as emissões. Assim, nós precisamos, desde o primeiro início da primeira COP, ter o espírito deste acordo.
Temos que estar de acordo com todo o processo. As comunidades precisam ser protegidas e ter financiamento. Nós vamos lutar para que o objetivo de Baku também seja efetivado. Para a presidência de Baku, essa não é só uma promessa. Nós vamos manter isso no sistema, provando que construção de mais acordos não é em vão. Vamos entender que muitas vezes somos distraídos e coisas são desmanteladas, e temos visto isso, mas a história de manter os doadores e patrocinadores dos 100 bilhões é real. Foi trazido aqui nesse pódio por muitos líderes e temos que encontrar mais maneiras criativas para fazer acontecer. Então eu vou tentar dizer que hoje estamos apresentando aos patrocinadores essa nota fiscal, essa invoice, ou seja, os desafios têm que ser honrados. Os doadores já prometeram, que inclui os passos que vão nos manter no trilho. Temos que dobrar a quantia para a adaptação, já foi a decisão para 2025 e o prazo está curtíssimo. Então, os países em desenvolvimento têm que usar o máximo para que os desenvolvidos consigam fechar a lacuna. Além disso, temos que triplicar a eficiência energética até 2030. Isso foi uma questão crucial e todos concordamos que precisamos de contribuições substanciais para que a nossa próxima rodada funcione. O prometido é 300 bilhões até 2035. Assim, esperamos que os países possam publicar 10 anos de suas NDCs e também esperamos que os dólares entrem para assuntos importantes que chegamos em 300 bilhões. Na COP29, criamos uma visão para aumentar essa ambição e permitir essa ação. Agora é a hora de agir e cumprir a palavra. São acordos coletivos, mas a entrega depende de ações regionais, país por país, e seguir adiante, dado que os países que concordaram devem estar equilibrados com a adaptação e mitigação. Os 100 bilhões anteriores precisam ser aumentados, triplicados. É lógico triplicar a finança para a adaptação. Caros colegas, finanças públicas são, então, a espinha dorsal do processo. Não podemos ficar somente confiando nos doadores, mas todos devemos abraçar o mutirão. Todos precisam seguir adiante em todas as direções possíveis. Essa abordagem inspirou o roteiro de Baku para Belém. É referência central do nosso trabalho e vai mostrar que devemos pagar aquele possível de 1,3 trilhão. É sim possível. Junto com isso, a ação global. Caros amigos, é uma grande honra poder estar na longa fila de presidentes da COP, construindo o legado da COP para a próxima essência. Em Baku, começamos com os próximos passos lógicos para fazer a entrega do consenso de Dubai e agora com o objetivo financeiro de Baku. Mas a passagem para a próxima presidência é diferente. Essa aqui é especial, porque no ano passado fechamos a Roda de Paris, fechamos um capítulo e com o secretário-geral nós estabelecemos a maneira de apoiar os países em desenvolvimento para a próxima década. Então agora estamos entrando no primeiro ciclo de implementação total do Acordo de Paris. É uma nova era. É uma década que exige entrega e não mais retórica e não mais debate. O meu amigo André vai abrir essa primeira COP total, a COP da implementação. Mas é uma nova era e assim nós vamos ver que ainda algumas pessoas ficam duvidando. Há desafios para a cooperação multilateral. Eles questionam, eles perguntam, será que vai dar certo? Mas nós acreditamos sim, fazemos uma reunião anual de cúpula climática para garantir que estamos enfrentando os obstáculos. Para todos aqui nessa sala e todos que estão ouvindo lá fora, vocês não estão sozinhos.
Vocês todos fazem parte de uma força imparável que vai construir um momentum. Precisamos lutar pela sobrevivência. Todo mundo tem direito a um futuro. Toda empresa investe em soluções. E nós somos muito maiores do que os desafios que enfrentamos. Irmãos e irmãs, o Azerbaijão ainda está com vocês. A nossa equipe ainda está aqui. Eu, Welchin, Narmin, Migar, Leila, Umaira, Rashad, Eitin, El Maktin e todo o resto de nós ainda estamos juntos, ombro a ombro com vocês. Juntos, vamos mostrar para o mundo onde vamos conseguir chegar. Vamos apoiar o Brasil e abraçar o mutirão. Vamos sentir nossas promessas e garantir que nossa entrega dessa COP e da implementação em solidariedade para um mundo verde aconteça. Muito obrigado. Boa sorte. As the COP29 presidency, Azerbaijan faced an extraordinary task. O Azerbaijão teve uma grande tarefa: reunir países para entregar resultados reais. Mas enfrentamos muitos desafios globais, conflitos, eleições, crises econômicas. E nós tivemos nossos próprios problemas. O Mar Cáspio está diminuindo. Nossas geleiras derretendo. Nossas pessoas estão sob ameaça. Mas a nossa missão é clara. O nosso presidente nos disse para ficar do lado dos mais vulneráveis, para aqueles que menos fizeram para causar essa crise, mas que sofrem mais, para atingir a solidariedade de um mundo verde. A presidência da COP29 trabalhou incansavelmente para o diálogo aberto. Criamos um plano para aumentar a ambição e permitir a ação. E nós demos as boas-vindas em Baku a dezenas de milhares de participantes, 80 líderes, para a segunda maior COP da história. Trabalhamos dia e noite. Houve momentos em que o sucesso parecia inalcançável, mas nas últimas horas conseguimos travar um acordo. O objetivo financeiro de Baku teve como cerne o comprometimento financeiro maior na história da ONU. Prometeram mobilizar 300 bilhões de dólares por ano até 2035 e escalamos para 1,3 trilhões de todas as fontes. Mas também progredimos em todas as frentes, com avanços em perdas e danos, adaptação e transparência. Destravamos mercados de carbono até $1 trilhão por ano até 2050. As principais economias anunciaram cortes de emissões. Toda a nação do G20 tem um objetivo de net zero. Mais de 130 países assinaram o apelo da COP Truce, trazendo uma ação para armazenamento de metano e água. A COP29 fechou com o Pacto de Unidade Climática de Baku, mostrando que, mesmo em momentos de divisão, nosso futuro é compartilhado. Desde então, trabalhamos com o Brasil para fazer o roteiro de Baku para Belém e unimos a todos com as promessas feitas na COP29.
Agora, estamos de novo no Brasil, em que a UNFCCC assinou no coração da Amazônia. A tarefa é clara: auxiliar o Brasil, cumprir a palavra e dar luz verde para o investimento verde e manter a solidariedade para um mundo verde. Caros delegados, eu gostaria de convidar para o subitem 2A do documento CP/2025/1, anexo 1, eleição do presidente da Conferência das Partes em sua 30ª sessão. De acordo com a regra 22, parágrafo 1 das regras de procedimento aplicadas, o escritório do presidente será rotacionado entre 5 grupos regionais das Nações Unidas. Continuamos o ciclo com o presidente dos estados latino-americanos e caribenhos. Tenho a honra de propor que a conferência eleja, por aclamação, Sua Excelência André Aranha Correia do Lago, presidente da Conferência das Partes, em sua 30ª sessão. Me dá grande prazer declarar Vossa Excelência André Aranha Correia do Lago eleito presidente. Parabenizo Vossa Excelência Correia do Lago em sua eleição e me permite novamente desejá-lo todo sucesso no trabalho da conferência. Gostaria de convidar agora Vossa Excelência André Correia do Lago para sentar-se conosco no pódio. Você acompanha ao vivo aqui conosco no Canal Gov a cerimônia de abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, direto de Belém, no Pará. Nessa cerimônia acaba de ser eleito, por aclamação, como presidente da COP30, o embaixador André Correia do Lago, que já vinha exercendo esse papel de preparação do país para a realização desse evento internacional aqui no Brasil, lá em Belém, no Pará. E agora ele se junta, portanto, ao ex-presidente agora da COP29 à mesa e vai seguir com o andamento dos trabalhos da COP30, que é um evento, a realização da COP, a Conferência sobre Mudança do Clima, é um evento anual, é um encontro global anual que reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações para combater as mudanças do clima. É considerado, portanto, um dos principais eventos do tema no mundo. E a COP realizada aqui no Brasil, ela representa uma oportunidade histórica para que o país reafirme o seu papel de liderança nas negociações sobre mudança do clima e sustentabilidade global. Esse evento, que começa hoje, vai permitir ao país demonstrar esforços em áreas como energias renováveis, biocombustíveis e agricultura de baixo carbono, além de reforçar sua atuação histórica em processos multilaterais, como, por exemplo, na ECO 92 e na Rio+20. Esses principais temas incluem redução de emissões de gases de efeito estufa,
adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade, justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas. Vamos ouvir então o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. Senhor Presidente da República, senhora Lula da Silva Janja, enviado especial para mulheres da COP30, senhor Presidente do Senado, em nome de quem eu saúdo todos os parlamentares que estão fazendo a grande gentileza de estar aqui hoje. Eu queria saudar o ministro da Justiça, em nome dele, os ministros aqui presentes e, naturalmente, o meu querido Babayev, que teve tantas palavras gentis com relação a mim, e meu querido amigo Simon, secretário executivo da UNFCCC. Eu não posso deixar de fazer alguns agradecimentos neste momento, começando pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e é maravilhoso ver o seu orgulho de ser governador do Pará, e isso é profundamente contagiante. Gostaria também de saudar os governadores presentes e também saudar os prefeitos aqui presentes, no nome do prefeito de Belém, que está aqui conosco também. A presença de governadores e prefeitos é importantíssima porque os entes subnacionais têm um papel absolutamente essencial na implementação das decisões das COPs. E também a presença de todos os parlamentares, junto com os governadores, junto com tribunais, demonstra esse fato de que o Brasil está unido em torno da agenda que a COP30 vai tratar. E eu acho que é muito importante que o mundo veja que há no Brasil essa união de todas as instâncias por uma agenda que, como nós sabemos, será excepcional para o crescimento, para a criação de emprego e para a melhora da vida das pessoas. Queria também agradecer muito todos que trabalharam incansavelmente para fazer a COP30 acontecer, desde o planejamento, há já 2 anos e pouco, e todos aqueles que vamos ficar aqui horas nesses locais de reunião até o último momento. E quero registrar que as obras de preparação e toda a coordenação da preparação da COP30 estava nas mãos da Casa Civil, e o ministro Rui Costa está aqui. Eu agradeço a ele e a toda a equipe pelo empenho extraordinário que eu fui testemunha. Queria cumprimentar também o campeão de alto nível do Brasil, o Dani Osp, a campeã da juventude, Marcela Oliveira, e tenho que mencionar aqui os círculos da presidência da COP, entre as quais está aqui a ministra Sônia Guajajara, que preside um deles. Saudar os enviados especiais brasileiros e estrangeiros que me acompanharam nesse ano, e os membros dos conselhos da presidência da COP. Finalmente, queridos amigos e amigas, delegados que estão aqui presentes, eu não posso deixar de começar falando da ministra do Meio Ambiente do Brasil, a ministra Marina Silva, que, chefe da delegação do Brasil, inspiração para tantas pessoas neste mundo, e a senhora pode ter certeza, uma imensa inspiração para a presidência brasileira dessa COP. É uma imensa honra assumir
a presidência da COP30. Tenho 43 anos de carreira diplomática, presidente. Então, eu acho que eu consigo entender a responsabilidade que eu tenho pela frente, e é grande. Não só nesses 12 dias de conferência, mas também pelos 12 meses pela frente que eu tenho de mandato como presidente da COP. Em 1992, eu era um jovem diplomata trabalhando na organização da Rio 92, da Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde nasceu a Convenção do Clima no Rio de Janeiro. Eu fiquei fascinado naquela época com o tema, com as implicações que tinha sobre o Brasil e as possibilidades que abria para a diplomacia brasileira. Fiquei também impressionado com o talento dos meus colegas negociadores e o seu exemplo, décadas depois, está me acompanhando. E eu acho que eu sou o herdeiro, muito consciente das minhas limitações, mas herdeiro desta tradição de servir o Brasil. Eu não sei expressar o orgulho que eu tenho de servir ao Brasil. E eu gostaria de homenagear, nesse momento, todos esses colegas que, antes de mim, me ensinaram a fazer as coisas que eu vou tentar fazer aqui nesta COP, sob essa presidência. Estamos reunidos aqui para tentar mudar as coisas. Acredito profundamente que o ser humano é essencialmente bom, mas sabemos que o ser humano é capaz de coisas terríveis, como a guerra, que infelizmente voltou a estar próxima de tantas pessoas. Mas o ser humano fez e continua a fazer coisas extraordinárias, e pensar que nós podemos melhorar as vidas das pessoas é o que nos inspira. E apesar dos retrocessos recentes, as condições de vida das populações em todo o mundo podem e devem continuar a melhorar. E a ciência, a educação, a cultura são o caminho que nós temos que seguir. E para o combate à mudança do clima, o multilateralismo é definitivamente o caminho. E por mais que eu seja suspeito em falar bem da diplomacia multilateral, eu vou fazê-lo. Lembrar que o Protocolo de Montreal, em 2 décadas e meia, conseguiu eliminar 95% dos gases que provocavam o buraco da camada de ozônio, que agora está se reconstituindo. Lembrar que o Acordo de Paris, há 10 anos atrás, foi no momento em que estava previsto que ultrapassaríamos 4 graus de temperatura. E hoje sabemos que reduzimos bastante, mas também sabemos que temos que trabalhar muito para reduzir mais. Esse é um momento, portanto, de várias celebrações, mas nós temos que receber com humildade e realismo o fato de que faltam muitas coisas. Estamos quase lá, mas temos que fazer muito. O que mudou imensamente a minha percepção sobre este processo foi a questão da urgência. Eu sou formado numa tradição de defesa dos interesses de um país, como todos que estão aqui, temos que defender os interesses dos nossos países. Mas a questão da urgência é o elemento adicional, o elemento que está agora tão presente e que nós somos lembrados com grande tristeza, como, por exemplo, esta semana no Brasil, no Paraná, ou nas Filipinas, ou há poucas semanas atrás, na Jamaica. Nós temos uma responsabilidade imensa. Presidente Lula, devo inteiramente ao senhor de estar neste lugar agora. Ainda não sei muito bem porque que eu fui escolhido, mas talvez seja porque eu poderia reunir uma equipe incrível. E com essa equipe nós vamos fazer, presidente, o que o senhor espera que a gente faça, sempre contando com sua ajuda, mas acho que o senhor pode contar conosco.
No período de mobilização, durante o ano de preparação da COP, nós conseguimos que uma palavra de origem indígena brasileira, mutirão, se tornasse uma palavra em todos os dicionários. E é através do mutirão mesmo que nós vamos poder implementar as decisões desta COP e das anteriores. Nós queremos, já dissemos tantas vezes, mas temos que repetir, essa é uma COP que tem que apresentar soluções. E a agenda de ação que nós estruturamos para esta COP, da qual vão participar tantos ministros de Estado brasileiros e outras autoridades em eventos múltiplos de dimensão, acredito, absolutamente essencial para os passos adiante. Essa agenda de ação vai mostrar muitos caminhos. Esta, portanto, é uma COP de implementação. Eu espero que seja lembrada também como uma COP de adaptação, uma COP que vai avançar na integração do clima, na economia, nas atividades, na criação de emprego e, mais do que tudo, uma COP que vai ouvir e acreditar na ciência. E, nesse sentido, presidente, obrigado por ter encontrado a fórmula ideal para definir essa COP, que é a COP da verdade. Muito obrigado a todos. Do I go there? Agora eu tenho que aprender a ser presidente da COP e, graças a Deus, eu tenho ajuda aqui do meu lado. Okay. Distinguished delegates, I now declare Distintos delegados, eu agora declaro aberta a 30ª sessão da Conferência das Partes, servindo como presidente dela.
Presidente Lula, Brasil, Behara, governador separado, Behara, Curi. Repetiu, pepiano, careiro, burumuio. Pega o recobre, canhamo. Demora que ajuda, velho. Para, betinho, no pé. Só que o herbe da rede enga, careiro, burumuio, eu sei que pecuá, que rede enga, bom. I want to thank Regina. Eu gostaria de agradecer a Regina, Joana e Lucas do povo Guajajara do Brasil e essa música que nos dá as boas-vindas a esse território, esse lugar maravilhoso onde os guardiões da floresta amazônica protegeram para nós até hoje. Eu agora, ilustres delegados, declaro aberta a nossa sessão e aqui servindo como a reunião do Protocolo de Quioto. Distintos convidados, eu agora declaro aberta a 7ª sessão da Conferência das Partes, servindo como a reunião das partes para o Acordo de Paris. Are we going to have the video? A Copa da Verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. And now, the moment has arrived. Belém is ready. Agora chegou. Belém está pronta. O Brasil está pronto. Do Rio a Paris, nós estabelecemos os fundamentos do regime climático. Agora, 10 anos se passaram desde o Acordo de Paris. O mundo avançou, mas, ao mesmo tempo, ele também mudou. A urgência climática exige que aceleremos de forma exponencial a ação climática. É hora de unir ciência, solidariedade e cooperação. É hora de entregar resultados. O multilateralismo, a cooperação internacional são o nosso único caminho. A ciência é a nossa bússola. Fortalecê-los é a nossa missão comum, uma missão que começa e termina com pessoas. Em sua agência, resistência e imaginação, façamos com que elas estejam no centro da COP. Em Belém, a Amazônia será o palco do nosso mutirão global, juntando o governo, sociedade civil e o setor privado na luta contra a mudança do clima. Aqui precisamos responder à urgência. O financiamento climático precisa encontrar soluções reais e os compromissos precisam se transformar em resultados. Hoje, os olhos do mundo estão voltados para nós, para nossas escolhas, nossa coragem e o impacto de nossas decisões. É em Belém onde os rios encontram o mar. Vamos renovar a aliança entre a humanidade e natureza. Podemos mudar juntos por escolha. Agora depende de todos nós. Ilustres delegados, amigos, colegas, é um prazer convidar o Simon Stiell, o secretário executivo do NFCCC, para fazer os seus comentários. Senhor Presidente, Excelências, há 10 anos em Paris, estávamos desenhando o futuro. Um futuro que testemunharia claramente a queda da curva de emissões. Colegas, bem-vindos a esse futuro.
De fato, a curva de emissões experimentou um declínio, e isso se deve ao que foi acordado em salas como esta, com legislação governamental e resposta do mercado. Mas não vou dourar a pílula, ainda há muito trabalho a ser feito. Precisamos agir muito mais rápido, tanto na redução das emissões, quanto no fortalecimento da resiliência. A ciência é clara. Podemos e devemos reduzir as temperaturas ao limite de 1,5 grau após desvio de curso temporário. Lamentar não é uma estratégia. Precisamos de soluções. Estamos aqui em Belém, na foz da Amazonas, e podemos aprender muito com esse rio poderoso. O Amazonas não é uma entidade única, mas sim um vasto sistema fluvial, sustentado e alimentado por mais de 1.000 afluentes. Para acelerar a implementação, o processo da COP deve ser apoiado da mesma forma, impulsionado pelos muitos fluxos da cooperação internacional. Uma vez que os compromissos nacionais individuais sozinhos não estão reduzindo as emissões no ritmo suficiente, não precisamos esperar que entrem em efetividade as contribuições nacionalmente determinadas feitas a posteriori para identificar as lacunas e desenhar as inovações necessárias para enfrentar o problema. Nenhuma nação aqui pode se dar a esse luxo, enquanto desastres climáticos consomem 2 casas decimais do PIB. Vacilar enquanto megas secas destroem colheitas nacionais, fazendo os preços dos alimentos dispararem, não faz sentido nenhum, nem economicamente ou politicamente falando. Discutir enquanto a fome se instala, forçando milhões a abandonar suas terras natais, isso jamais será esquecido à medida que os conflitos se espalham. Enquanto desastres climáticos dizimam a vida de milhões, quando já temos as soluções, isso jamais será perdoado. A economia dessa transição é tão inegável quanto o custo da inação. A energia solar e eólica já são as mais baratas em 90% do mundo. As renováveis ultrapassaram o carvão este ano como a principal fonte de energia do planeta. O investimento em energia limpa e infraestrutura atingirá outro recorde este ano, com investimentos em renováveis superando os combustíveis fósseis, em uma proporção de 2:1. Então, o que precisa ser decidido aqui em Belém para alinhar as oportunidades à escala da crise que enfrentamos? Porque já concordamos em realizar a transição passando longe dos combustíveis fósseis. Agora é a hora de focar em como fazê-lo de forma justa e ordenada, concentrando-se em quais acordos firmar para acelerar a triplicação das renováveis e a duplicação da eficiência energética. Já concordamos em mobilizar pelo menos 300 bilhões em financiamento climáticos com a liderança dos países desenvolvidos. Agora, precisamos colocar em prática o mapa de Baku a Belém para começar a avançar rumo a 1,3 trilhão. Já concordamos em um objetivo global para a adaptação. Agora, precisamos concordar sobre os indicadores que ajudarão a acelerar a implementação e liberar todo o seu potencial. Já concordamos que os caminhos da transição devem ser inclusivos e justos, abrangendo economias e sociedades inteiras. Agora devemos concordar em passos concretos para transformar aspirações em ações. Já concordamos em um programa de implementação tecnológica. Vamos colocá-lo em movimento. Resultados fortes e claros sobre todas essas questões são essenciais. É assim que mostramos ao mundo que a cooperação climática está entregando resultados. Em Belém, precisamos unir o mundo das negociações às ações necessárias na economia real. A agenda de ação não é algo supérfluo, é crucial para a missão. Mais do que isso, é para o bem
para a própria nação. Cada gigawatt de energia limpa reduz a poluição e cria mais empregos. Cada ação para fortalecer a resiliência ajuda a salvar vidas, fortalecer comunidades e proteger as cadeias globais de produção das quais todas as economias dependem. Essa é a história de crescimento do século XXI, a transformação econômica da nossa era. Aqueles que optam por ficar de fora ou dar passos tímidos enfrentarão estagnação e preços mais altos enquanto outras economias avançam. Parafraseando o presidente Roosevelt, há mais de um século, não é o crítico que conta, nem aquele que aponta onde o realizador poderia ter feito melhor. O crédito pertence àqueles que estão realmente na arena, com o rosto coberto de poeira, suor e sangue, que lutam com valentia. Mas, meus amigos, deixem-me ser claro, nesta arena da COP30, o seu papel aqui não é lutar uns contra os outros, é lutar juntos contra essa crise climática. O Acordo de Paris está funcionando e entregando progresso real, não nos esqueçamos disso. Mas, amigos, devemos ser valentes para lutar por ainda mais. Obrigado. Thank you very much, Simon. Muito obrigado, Simon. E agora nós vamos ver um rápido vídeo. A Amazônia não é Eldorado. Seus rios voadores e céus. Suas árvores sustentam o pulsar do mundo. Seus povos carregam saberes ancestrais, respostas para agora e para o amanhã. Aves, peixes, plantas, solos, águas são nossos parentes mais antigos. Divindades que guardam o segredo do renascer. Este corpo-território reflete verdades do mundo. Neste mundo de águas, culturas se encontram, eclodem. O futuro nos interpela. Belém, Mairi, território ancestral. Essa é a COP da verdade. Defenda a vida. Meu nome é Fafá de Belém. Sou cantora, ativista, mas antes de tudo, uma mulher amazônica. Obrigado a todos que aqui estão e vieram olhar para a gente. Muito obrigada, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ter trazido o mundo para olhar o povo que vive debaixo dessa floresta. Governador Jader Barbalho, embaixador André Corrêa do Lago e a todas as autoridades. Muito obrigada por estarem aqui. Sim, eu tenho a cara do Saci, o sabor do Tucumã, tenho as asas do Curió e namoro com Yantã. Tenho o cheiro do patichuli e o gosto do tabereba. Eu sou açaí e cobra grande. O curupiraci saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Ministra Marina Silva. Sei dançar o tardo, carimbó, do siriá e do lundu. Um caboclo lá de Cametá e um índio do Xingu.
Irapuru que sonha, sou muito mais, eu sou. Recebam com muito carinho nossa ministra da Cultura, uma grande artista brasileira, colega de todos nós, Margareth Menezes. Deve ser uma palavra de amor, uma palavra de amor, um paladar. Emorio deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Emoripó, Emorio, Margareth Menezes. Emoripó, Emorio deve ser uma palavra na boca, uma palavra de amor, um paladar. Paladar. Emorio deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu, pra Oxalá. Emoripó, Emorio, Emorio, Emoripó, Emorio. Salve a lua, salve o sol, salve a floresta, salve a humanidade, salve a Amazônia. O futuro da Amazônia é agora. Emorio, Emorio, Emoripó, Emorio, 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 Emoripó, Emorio, Emorio, Emoripó, Emorio, salve a floresta, salve a Amazônia. Salve a Amazônia, salve o Brasil. Salve as florestas tropicais. Salve a COP, salve a Amazônia. Salve e salve, salve. Salve a humanidade, salve a Amazônia. E salve a cultura popular. Bom, eu gostaria de agradecer a cantora Fafá de Belém, que é um ícone da música brasileira e é a embaixadora cultural do Pará, e Margareth Menezes, que cantou aqui pela segunda vez. Não é só uma música muito famosa, ela também é a ministra de Cultura do presidente Lula. Ilustres delegados, amigos, colegas, é meu prazer de passar a palavra para o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, para fazer os seus comentários nessa plenária de abertura. Eu queria dizer para vocês, depois de cumprimentar minha querida companheira Janja, depois de cumprimentar o companheiro André Corrêa do Lago,
depois de cumprimentar o Simon Still, secretário executivo da Convenção de Quadros das Nações Unidas, depois de comentar todos os representantes da ONU aqui presentes, os nossos governadores, os nossos senadores, os ministros do meu governo e minhas ministras, eu queria dizer para vocês que é muito difícil falar sem que antes a gente possa homenagear o povo do Pará. Vocês que vieram de outros países para participar dessa convenção, vocês, por favor, prestem muita atenção, que vocês vão participar de um evento num estado que tem um povo maravilhoso. Vocês vão ver homens e mulheres muito alegres, muito educados, que vão cuidar de vocês aqui nessa cidade como vocês jamais foram cuidados. Eu quero agradecer a minha equipe da Casa Civil, representada pelo recorte ao governador Helder Barbalho, pela realização dessa proeza de fazer a COP no coração da Amazônia, no estado do Pará e na cidade de Belém. Tirem proveito dessa cidade, tirem proveito da alegria, tirem proveito da beleza e tirem proveito da alegria, do charme, do carinho e do amor de homens e mulheres que vão receber vocês. Sobretudo, tirem proveito da culinária do Pará. Tirem proveito. Aqui vocês vão comer comida que vocês não comeram em nenhum lugar do mundo. Talvez o melhor peixe. E não se esqueçam de comer a maniçoba. O tradutor pode traduzir direito aí, porque maniçoba, que nós estamos numa disputa entre o Pará e o Rio de Janeiro e Bahia, para ver qual é a maniçoba melhor. E queria dizer para vocês que fazer a COP aqui é um desafio tão grande quanto a gente acabar com a poluição do planeta Terra. Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, numa cidade que não tivesse problema. E nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia para provar que quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios. Portanto, meus parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos e ao povo do Pará. Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão para a gente acabar com o problema que mata, do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. Há mais de 30 anos, na cúpula da Terra, os líderes do mundo se reuniram no Rio de Janeiro para debater o desenvolvimento e a proteção do meio ambiente. Naquele momento, o multilateralismo vivia seu ápice. O mundo adentrava a chamada década das conferências, da qual emergiram as grandes bússolas que guiaram a humanidade ao longo dessas 3 décadas. Entre elas estão o conceito de desenvolvimento sustentável e o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas, legadas vivos do Rio de 92. Hoje, a Convenção do Clima retorna à sua terra natal.
Ela faz o caminho de volta para recuperar o entusiasmo e o engajamento que embalaram o seu nascimento. Pelas próximas 2 semanas, Belém será a capital do mundo. Governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas e organizações da sociedade civil farão parte desse grande esforço coletivo em prol do planeta. Trazer a COP para o coração da Amazônia foi uma tarefa árdua, mas necessária. A Amazônia não é uma entidade abstrata. Quem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra. O bioma mais diverso da Terra é a casa de quase 50 milhões de pessoas, incluindo 400 povos indígenas, dispersa por 9 países em desenvolvimento que ainda enfrentam imensos desafios sociais e econômicos. Desafios que o Brasil luta para superar com a mesma determinação com que contornou as adversidades logísticas inerentes à organização de uma conferência desse porte. Quando vocês deixarem Belém, o povo da cidade permanecerá com os investimentos de infraestrutura que foram feitos aqui para receber vocês. E o mundo poderá, aí sim, dizer que conhece a realidade da Amazônia. Nos dias que antecederam essa conferência, chefes de Estado e de governo, ministros de Estados, representantes de organizações internacionais e da sociedade civil se reuniram na cúpula de Belém pelo clima. Lançamos o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um mecanismo inovador que angariou num só dia 5 bilhões e 500 milhões de dólares em anúncio de investimento. Adotamos compromissos coletivos sobre o manejo integrado do fogo, o direito à posse da terra por povos indígenas e tradicionais, a quadruplicação da produção de combustíveis sustentáveis, a criação de uma coalizão sobre o mercado de carbono e o alinhamento da ação climática ao combate à fome e à pobreza. E mais, é a luta contra o racismo ambiental. A cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de suas presidências no G20 e nos BRICS. A síntese dos elementos que recolhemos dessa trajetória está contida no chamada ação que lançamos após a cúpula, o título de contribuição aos debates na COP e além dela. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Queridos amigos
e queridos amigos, nosso chamado à ação está dividido em 3 partes. Na primeira parte, faço um apelo para que os países cumpram os seus compromissos. Isso significa formular e implementar as contribuições nacionalmente determinadas ambiciosas, assegurar financiamento, transferência de tecnologias e capacitação aos países em desenvolvimento e dar a devida atenção, adaptação aos efeitos da mudança do clima. Na segunda parte, conclamo os líderes mundiais a acelerar a ação climática. Precisamos do mapa do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis e reverta o desmatamento e mobilize os recursos para estes fins. Avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que as palavras se traduzam em ações. A proposta de criação de um Conselho do Clima, vinculada à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. Na terceira parte, convoca a comunidade internacional a colocar as pessoas no centro da agenda climática. O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanço. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação. É fundamental reconhecer o papel dos territórios indígenas e de comunidades nacionais nos esforços da mitigação. No Brasil, 13% do território são áreas demarcadas para os povos indígenas. Talvez ainda seja pouco. Uma transição justa precisa contribuir para reduzir as assimetrias entre o norte e o sul global, forjadas sob séculos de emissões. A emergência climática é uma crise de desigualdade. Ela expõe e exacerba o que já é inaceitável. Ela aprofunda a lógica perversa que define quem é digno de viver e quem é digno de morrer. Mudar pela escolha nos dá a chance de um futuro que não é ditado pela tragédia. O desalento não pode extinguir as esperanças da juventude. Devemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a oportunidade de viver em uma terra onde seja possível sonhar. O xamã Yanomami, Davi Copenaua, diz que o pensamento na cidade é obscuro e esfumaçado, obstruído pelo ronco dos carros e pelo ruído das máquinas. Eu espero que a serenidade da floresta inspire em todos nós a clareza de pensamento necessária para ver o que precisa ser feito. Uma boa COP e muito obrigado. Terminamos de ouvir aí as palavras do presidente Lula nessa cerimônia de abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30 de Belém, Pará. Os três delegados, essa reunião da COP está nesse momento suspenso. O CMP está suspenso e o CMA está suspenso por alguns minutos, ok?
E é isso, com o discurso do presidente Lula, nós acompanhamos a cerimônia, o encerramento da cerimônia de abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que vai até o dia 21 de novembro em Belém, no Pará. O encontro, que é realizado pela primeira vez na Amazônia, reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações de combate à mudança do clima. O presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, disse que esta será a conferência de implementação do que já foi debatido nas COPs anteriores. Vamos ouvir.